Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu lembrando aqui no meu canal, eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar trazendo aqui a respeito de testemunho, como deve ser o testemunho de um cristão, o que a gente deve fazer para andar nas pisadas da palavra de Deus. E então eu trouxe aqui alguns capítulos e versículos, né, para a gente poder entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender sempre o seguinte: nós temos a palavra de Deus e devemos ser guiados pela palavra e pelo Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade e quem nos guia nessa verdade é a palavra de Deus. Leia João 16, versículo 3. Vamos dar uma ida lá rapidinho? João 16, se não me engano, é versículo 3. 13, isso. Quando vier, porém, aquele, o Espírito que da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Leiam, principalmente aqui, que são as últimas instruções que o Senhor passa para os apóstolos. Leia João 13, João 14, João 15, João 16 e João 17, mas leiam toda a Bíblia, leiam todo esse capítulo, todo esse livro de João. É muito importante que aqui são como o cristão deve proceder. Mas voltando lá para João 17, vamos pegar aqui do versículo 8, para a gente poder ter um entendimento melhor, né? Porque eu lhes dei porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tendes dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E aqui claramente a gente vê falando, o Senhor Jesus falando que ele roga por nós, não roga pelo mundo. Então já temos que começar a entender isso. A gente vê em Mateus ele falando para a gente se atentar para as coisas de cima, não procurar juntar tesouros aqui na terra. É o mesmo que Paulo fala para nós não nos conformarmos com esse mundo, não queremos juntar todo o tempo. Então é o que o Senhor quer da gente aqui. Então a gente está continuando lendo aqui para a gente poder entender isso. O que o Senhor quer de nós. Aqui, 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, de que me destes, e os conservei, e nenhum deles se perdeu. Aqui é uma prova clara de que nenhum cristão se perde, a não ser aquele que seja um falso cristão, que nunca creu, assim como Judas, que ele está falando aqui. Senão
o filho da perdição, ou seja, a não ser aquele que nunca creu, para que se cumprisse a Escrituras. O ponto-chave de tudo, da palavra de Deus, é isso. A gente tem que entender que tudo que está escrito, o que não se cumpriu, vai se cumprir. E ponto. Ah, não, isso aqui está escrito, mas dá para mudar. Não dá. Está escrito, tem que se cumprir. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passarão. Tem várias coisas que falam que a palavra ela tem que se cumprir. Então a gente tem que entender isso. Está escrito, vai se cumprir. Ponto final. Não tem mais o que fazer. Ah, vamos mudar para não acontecer. Não tem como. Está escrito, vai se cumprir. E a gente tem que olhar para a Bíblia e falar, poxa, está escrito. Então, realmente, vamos ver o que o Senhor quer que eu ande, por onde, fazendo o quê. Isso é importante. No 13. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ou seja, a nossa alegria seja completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra. Novamente, olha, ele nos deu a sua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Novamente, do mesmo jeito que o Senhor Jesus não é do mundo, nós não somos do mundo. Um cristão, depois que ele crê, depois que ele é salvo, depois que um homem natural, ele crê em Jesus como seu salvador, ele passa a ser salvo. O velho homem Adão dele morreu e automaticamente ele se fez nova criatura, ele nasceu de novo. Então, ele é uma nova criatura que não é dessa criação, ele não é desse mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então ele não está rogando para que nós agora, nesse momento, saiamos do mundo, porque nós sabemos a promessa que ele tem nos feito, que ele viria nos buscar. Temos várias passagens, como 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, que falam abertamente sobre arrebatamento, que é não abrir e pescar de olhos a qualquer momento. Nós temos Romanos, 2 Coríntios 5, que fala sobre nós sermos revestidos e não despidos, que fala a característica de herdar um corpo incorruptível, que também é citado em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, que fala a respeito do arrebatamento. Então, quando entendemos isso, temos certeza plena de que não somos deste mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, nós não somos do mundo, assim como ele não é do mundo. Mas santifica-os na verdade. A verdade, como a gente vai ver aqui, é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é verdade. Como se santificar na verdade? Ser separados pela palavra. Para quem? Para Deus. A santificação é quando nós somos separados para Deus. E como ser separado para Deus? Mediante a palavra. O que a palavra me diz, a gente tem que saber repartir, dividir, trazer a palavra. Eu, quando vou ler um texto do Antigo Testamento, vou ler alguma coisa, eu sei que aquilo tem que trazer como aplicação, porquanto aquilo foi escrito para judeu. Agora, a igreja, as cartas, as epístolas estão escritas de Atos para frente. A gente tem que entender que a carta de Romanos, que Corinto, a primeira e a segunda carta, que Gálatas, Efésio, tudo ali, esse contexto, Pedro, que traz ali, tudo aquilo é para a igreja. Então, isso temos que saber a diferença.
porque senão nós fazemos uma salada de fruta. Nós vemos que no Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. E aqui o Senhor Jesus, ele pede para nós suportarmos, para a gente sofrer o agravo. Então, a gente consegue ver que são duas dispensações diferentes. Então, temos que entender que o Senhor tem dois povos. Tem um povo celestial que ele está tratando agora, que é a igreja, e tem um povo dele terreno, que é Israel. Então, que são os judeus. A gente tem que trazer isso na nossa mente e entender plenamente que quando ele chama Abraão e pergunta se ele podia contar as estrelas dos céus, ele está falando da gente. E quando ele pergunta se ele podia contar as areias do mar, né, da praia, ele está falando do povo dos judeus. Então, são dois povos distintos e a gente tem que trazer isso na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Deus enviou o Cristo Jesus, o Filho dele, ao mundo, assim também o Senhor Jesus nos enviou ao mundo. Mas quando? Nasci aqui. Sim, nascemos aqui. Mas a partir do momento que fomos salvos por ele, porque nós não estamos já logo vamos para o céu, já não vamos logo, não, mas somos salvos e permanecemos aqui. E porque na hora que somos salvos, ele nos envia a dar um bom testemunho, a mostrar como a gente deve andar. E é isso que é muito precioso. E para conhecer mais e mais dele, ainda estando aqui. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos santifiquemos na verdade, ou seja, conhecemos a palavra. Então, devemos ter conhecimento do nosso Senhor. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, para que eles sejam santificados que na palavra. Nós vimos que a palavra é a verdade. Então, nós devemos nos santificar na verdade. Como? Lendo essa palavra, mas não sendo somente ouvintes, mas também praticantes, como está escrito lá em Tiago 1. Leiam também. A gente erra muito por não pesquisar as escrituras, como o Senhor Jesus mesmo fala, que errais por não pesquisar as escrituras. Temos que fazer como os de Bereia, que pesquisavam todos os dias. Então, devemos entender a palavra de Deus, sempre estar lendo, absorvendo. Quanto estamos de sede, temos que beber, botar água limpa, água límpida para frente. Temos que estar com o nosso espírito hidratado. Entende? A gente deve se revestir do Senhor. 20, né? E rogo não somente por estes. E novamente ele vai pegar e vai incluir a gente. E rogo também não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, ele está rogando por nós que, pela palavra, que cremos no Senhor Jesus. E isso que é importante, é entender que, do mesmo jeito que ele rogou pelos seus apóstolos, ele também rogou por mim. E se você creu, está crendo, ele também está rogando por você. E é isso que esse versículo 20 está falando, que ele está rogando por nós, os que havíamos de crer. E assim, graças a Deus, cremos, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesse versículo 21, a gente consegue ver nitidamente qual é a vontade do Senhor. É que a gente seja um nele, assim como ele é um no Pai. Ou seja, para que o mundo venha a crer que ele
que venha crer nele, que Deus enviou ele. Então, essa é a vontade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o mundo vai crer por meio do nosso testemunho. E os que não crerem também vão ter que confessar. Que a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará e terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou vai crer, vai aceitar e vai ser salvo, ou no final vai ter que reconhecer que ele não quis crer, mas que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me destes, me tens dado para verem a minha glória, a qual me destes, pois que me amas, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amastes, e também eu neles esteja. Então, o Senhor Jesus quer todo tempo que a gente participe desse amor, o qual ele tem com o Pai, desde a eternidade, né? Que antes não tem nada antes da eternidade. A eternidade não tem começo e não tem fim. É algo inexplicável à mente do homem, é algo que sempre teve e sempre vai ter. Então a gente tem que entender que Cristo, ele é a vida eterna, porque ele sempre existiu, ele sempre foi e ele sempre vai ser. Cristo nunca foi feito como alguns supõem, alguns caluniosamente falam que ele é um Deus menor, que ele foi feito. Ele sempre existiu. Tudo foi criado através dele, e por ele e para ele. E é mais quando a gente consegue entender que ele é o Criador de todas as coisas, como a palavra mesmo deixa bem claro. Agora, para a gente ter um entendimento melhor, a gente consegue ver o que o Senhor quer que a gente faça. Que nos santifiquemos na palavra, que andamos de acordo com a palavra. E uma das coisas que assim me deixa muito triste nesse tempo que nós estamos andando tá vendo o homem está seguindo, tá arrastando uma bandeira que não faz parte. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo 2. E aí Paulo tá chamando Timóteo para participar, para estar guerreando com ele. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então ele chama Timóteo para se fortificar, para participar. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, ele diz para nós estamos passando essas palavras de demonstração que nos ensina como andar na presença de Deus. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Então, esse é o chamado que nós devemos entender, que não somos desse mundo. E assim como o Senhor Jesus escreve que o mundo o rejeitou, irá nos rejeitar também. A gente tem que entender que a vida do cristão aqui na nossa terra não é paz,
com esse mundo. Todo tempo cristão ele deve andar em paz. Ele não deve ficar procurando confusão, contenda, briga, mas sabendo que ele vai sofrer perseguição, porquanto o mundo não quer ouvir a palavra de Deus. O mundo não quer. A gente vê em Mateus, acho que é Mateus 10, que fala sobre que ele não veio trazer paz a esse mundo, mas espada. Espada, nós sabemos que espada é a palavra de Deus. Então, muita gente não vai querer ouvir essa espada, a palavra de Deus, e por causa disso vão se opor um contra outro, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Serão os da sua própria casa. Eu porei em dissensão pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, e assim nós vemos que realmente, e a palavra de Deus fala isso, e já está mais do que cumprido essas coisas, que nós vemos como está, e a palavra nesse mesmo capítulo fala, quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, ganhá-la-á. A gente vê ele falando que quem quer servir ele, tome a cruz e siga. Tomar a cruz não é minha hemiplegia, meu braço está doendo hoje, minha cruz, não. A minha cruz é o quê? Eu me considerar morto. Morto para o quê? Para o mundo, mas vivo para Cristo, vivo para Deus. É isso que a palavra de Deus fala. E aqui no versículo 4 vai estar falando, nenhum soldado se entremete, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nenhum soldado, deve se embaraçar com negócios do quê? Desse mundo, política, essas coisas que não tem nada a ver, que é democracia, sabe? O cristão ele deve viver aqui em paz no mundo, orando pelas autoridades, sim, como a palavra de Deus nos ensina, mas não se metendo nisso. Deixa o mundo ser mundo. Em nenhum momento o Senhor Jesus levantou e falou, pessoal, vamos lá, vamos tirar César do poder, que agora ele não manda mais nada, não. Ele não falou, vamos tirar Pilatos do poder. Pilatos, quando foi crucificado, ali naquela hora do julgamento de Jesus, ele fala, não sabe que eu tenho poder para te mandar soltar ou para mandar te crucificar? E o que o Senhor Jesus responde a ele é simples, nenhum poder teria se do alto não te fosse dado. Ou seja, todavia, toda autoridade, a palavra de Deus fala que é Deus quem institui, e ponto final. Não foi Deus que botou, não. Então Deus perdeu o controle do mundo? Tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus. Tudo está acontecendo de acordo. Não tem nada diferente. A única coisa diferente que tem é o cristão querendo fincar a sua âncora, marcar ponto aonde ele não tem participação. Nós não somos desse mundo. A palavra é bem clara. No versículo 5, e também, se um atleta luta nos jogos públicos, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O que é lutar legitimamente? É lutar de acordo com as regras. Quais são as regras do cristão? Estão na palavra de Deus. O que? Essa é a verdade. Então nós temos que nos atentar para as coisas que a palavra de Deus faz e não para os nossos sentimentos. Leiam 2 Timóteo 1, 2, 3, o 4 fala que chegaria tempo em que não suportariam a verdade, mas sentindo grande comichão nos ouvidos, ajuntariam para si mestres que falariam coisas agradáveis. Qual coisas agradáveis? Que os homens querem ouvir, que querem promessas, querem coisas
para essa vida, mas a palavra de Deus fala que não, que nós somos o quê? O povo celestial, como está escrito em Efésios 1, no versículo 6, nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais nas regiões, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E isso temos que entender, que se o Senhor quiser nos abençoar aqui em terra, na vida, aqui nessa terra, Ele pode também, mas o nosso prêmio, as nossas coisas são celestiais, não são terrenas. O Senhor pode sim permitir que a gente venha ter uma vida boa, próspera e tal, aqui nessa terra, sim. Mas entenda, essa não é a meta de um crente, não é a meta de um cristão. Devemos entender que o Senhor, Ele quer o nosso testemunho aqui, quer do jeito que for. Ou seja, se nós estamos com dinheiro, amém. Se nós estamos sem dinheiro, também. Se nós estamos passando fome, amém, damos glória. Em tudo dai graça. Nós sabemos que o Senhor coloca cada um para dar o testemunho dele do jeito que ele quer. Então, a gente deve se deixar o Senhor nos moldar conforme a sua palavra, e não nós queremos ser moldados como o mundo quer, porque existem dois moldes. Não adianta, ou você vai ser moldado em um molde ou em outro. Não adianta, ou você vai estar fazendo um serviço, um agrado a Satanás ou ao Senhor, como a palavra mesmo fala. Você não tem como agradar dois senhores, ou há de agradar um ou irritar o outro. Então temos que entender que se eu faço a vontade de Deus, amém. Mas se eu falar, não, mas não, eu estou desagradando ao meu Deus, eu estou desagradando ao meu Pai, eu estou desagradando ao meu Senhor, aquele que morreu por mim. E isso que eu tenho que trazer sempre na minha mente. Opa, a palavra de Deus fala para mim atentar a essas coisas. Então eu devo me atentar à palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Então eu tenho que abrir a Bíblia, eu devo ler. Só que isso é entre você e Deus, é pessoal, é particular. Só que o que dá tristeza é que o Senhor Jesus fala isso, a gente vê escrito isso, e muitas vezes a gente não se atenta em pegar a palavra de Deus e ler. Muitas vezes a gente vê o Senhor falando para a gente orar, para a gente vigiar, e a gente não faz. A gente não dá ouvido. Porque me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. Então, nós somos, infelizmente, desses que chamamos o Senhor de Senhor, mas não fazemos o que Ele nos diz. A gente tem que entender que devemos andar conforme a palavra nos fala para andar. Em em 1 Corinto 1, versículo 10, tá assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordeis no falar e que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo parecer e sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Como podemos fazer isso? Para o homem é impossível. Só mediante a palavra de Deus. Se eu pego e falo assim, não, eu penso isso. Não, pai, eu penso não. O que a palavra de Deus fala? Então, temos a palavra de Deus, temos a luz. E temos que seguir a luz da palavra. Temos que seguir a verdade. A verdade é o quê? A palavra. O Senhor Jesus falou. A gente viu, acabou de ler. Pai, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é o quê? A palavra de Deus. Acabou. Nós devemos esvaziar a nossa mente de pensamentos humanos, de pensamentos que saem do nosso coração, e seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o quê? O coração do homem é enganoso. O coração do homem que surgem as piores coisas. Isso, se eu não me engano, está em Mateus 23,
onde ele está falando com 23 ou é 15. Dá uma olhada, procura, leia a palavra. E muitas vezes as pessoas não querem entender a palavra de Deus. Aliás, até entendem, não querem aceitar. Vamos em Romanos 13. Então, aqui em Romanos 13 já fica bem claro que a gente deve se sujeitar ao mundo, se sujeitar às autoridades. E a gente não deve andar como o mundo, mas a gente anda nesse mundo se sujeitando às autoridades desse mundo, sim. É isso, a gente não tem que fazer manifesto. Um cristão que faz manifesto, um cristão que está fazendo greve, não é a vontade de Deus essa. Não é. Essa é a vontade do mundo. De Deus, não. Então, um cristão que faz isso é um cristão mundano. É um cristão que entra em debate de política é um cristão mundano. Ele está com esperança nesse mundo ainda. Nós não temos que ter esperança nenhuma nesse mundo. O Senhor Jesus mesmo fala, não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, se não somos do mundo, deixa o mundo ser mundo. Entende? Não entra. É triste essas coisas que acontecem, que a gente vê passar em jornais, que a gente vê notícias, mas todo o tempo, tudo isso está escrito na palavra de Deus, que esses tempos, que essas coisas iriam acontecer. E em todo o tempo, nós temos que continuar dando um bom testemunho para poder ver se a gente possa salvar algum por meio do nosso testemunho, por meio da nossa pregação. Primeiro do nosso testemunho e, se necessário, usando palavras. Isso nós temos que trazer, sabe, com firmeza na nossa vida, entendendo que o nosso testemunho ele é muito importante. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Esse presidente é muito ruim. Não, ele veio de Deus. Se ele é ruim, é por correção dos ímpios. A palavra já fala bem claro sobre isso. Então, nós temos... o policial, se ele é corrupto, é entre ele e Deus. Se sujeite a ele. A palavra de Deus... Se esse policial é um cristão, e a palavra de Deus fala que é para ele se contentar com o quê? Com o seu soldo. Então, isso devemos trazer na nossa mente, no nosso coração, que eu sou policial, aí não me contento com o meu salário, eu quero mais. Não, a palavra de Deus fala que deve se contentar. Então, cada um deve se contentar naquilo em que foi chamado, naquilo que está. E agora, a gente pode ver que fala sobre escravo, né? Se alguém pode ser livre, não tome tempo. Então, se uma pessoa pode fazer um curso, pode estudar para conseguir ter um a mais, não tem problema. É isso que a palavra de Deus fala. Mas, todavia, que faça tudo para o Senhor. Então, a gente tem que entender que o nosso trabalho, antes de ser o nosso sustento, é para o Senhor, porque por aquele trabalho nós temos que dar um testemunho para o Senhor. Então, temos que entender, se eu vou estudar, o meu estudo tem que dar um testemunho para o Senhor. Então, todas as coisas que um cristão faz é para o Senhor. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Então, imagina, um cristão resistindo a uma autoridade. Ele está resistindo ao próprio Senhor, está resistindo ao próprio Pai, está resistindo ao próprio Deus. Então, não tem cabimento isso. É a mesma coisa de um filho chegar assim, teu irmão vai ficar cuidando de você, que é o irmão mais velho. Aí chega, não, pai, não obedeço ele não, só obedeço o Senhor. Mas eu não falei para você obedecer ele? Não, você obedece, pai. Ele não, o Senhor obedece, ele não. É isso. As autoridades são instituídas por Deus. E a gente vai pegar e falar assim, não me sujeito não. A Deus sim, a autoridade não.
a gente está desobedecendo a Deus, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Então temos que entender isso e ponto. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então está falando bem claro. Então, os que resistem trarão sobre si o quê? A condenação. Por quê? Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor delas, porquanto ela é ministro de Deus para porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a palavra, porque o ministro de Deus é vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Então dá bem claro, novamente, porque esse aqui, ó, é vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Então a gente tem aqui bem claro. Então a gente tem que entender essas coisas. Pelo que é necessário que lhes estejam sujeitos não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Qual consciência? A nossa consciência para com Deus. A gente vai ver já essa questão da consciência lá em 1 Pedro. Por esta razão também paga tributo, porque são ministros de Deus, para atender a isto mesmo. Então nós pagamos imposto. Subiu o imposto, ficou caro, fazer o quê? É ruim? É ruim pagar? É ruim. Ninguém quer pagar imposto, mas devemos pagar e todo tempo devemos agir corretamente. Não devemos sonegar imposto de renda, essas coisas. A gente deve saber que devemos andar corretamente. É doído? Mas temos que fazer de acordo com o que o Senhor nos pede. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, todavia, ele está falando até sobre dar honra a essas autoridades. Nós temos que saber como devemos dar o nosso testemunho, e todavia não temos que entrar em embaraços, como a gente viu lá, Paulo falando com Timóteo aqui novamente. Vamos em 1 Pedro 2. Aqui, a partir do 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Então, esse versículo 11 aqui, ele já vem trazendo bem claro que a gente deve se considerar o quê? Peregrinos e forasteiros, ou seja, não somos daqui. Está bem claro que nós estamos aguardando sair desse mundo, e a gente não é daqui, e não devemos o quê? Que vos abstenhais das concupiscências, ou seja, do desejo elevado da da vontade de ter alguma coisa aqui, de querer construir
Não estou dizendo que não podemos, eu vou casar, então não devo construir uma casa aqui. Não, não é isso. A gente deve, mas todo tempo, com a esperança viva de que, Senhor, se o Senhor permitir, enquanto o Senhor não vier, eu vou levantar minha casa. Mas sempre com esse, com algo que você nem vai terminar, que o Senhor volta antes para te buscar. É isso que a gente tem que trazer na nossa consciência, de estar esperando o nosso amado nos buscar nas alturas, entre as nuvens. É o que a palavra de Deus fala, que cedo vem, que a gente espera ele. E a gente vê que a igreja não passa pela grande tribulação como alguns acreditam que passam. Ou o Senhor é mentiroso. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não foi escrita por homens. Porque a palavra de Deus fala, claro, em Pedro, eu não me lembro agora se é primeira ou segunda, fala que a palavra nunca foi escrita segundo a intenção para o homem, mas por Deus, ou seja, por meio dos seus servos, por meio. Então a gente sabe que a palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como o Senhor Jesus fala que a tua palavra é verdade, que temos o Espírito da verdade, nós sabemos que ele fez a promessa de cedo venho. Ele fala assim, não vos deixarei órfão, volto para vos buscar. Ele quer nos buscar, ele vai nos buscar. E quando ele fala lá em Filadélfia, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. E qual provação essa que vai vir sobre todo o mundo? É a grande tribulação e que não passa. Então, a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. É somente ter fé e crer em Deus. Porque ele é bondoso, ele é piedoso, ele é o melhor que tem. Ele é aquele que nos ama, ele é aquele que entregou o seu filho por nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? A gente lê Romanos 8, a gente vê isso. Se Deus não poupou o seu filho por nós, ele entregou o seu filho para morrer por minha causa. Entregou por sua causa também? Se foi, ele também, como não nos dará com ele todas as coisas? Com ele quem? Com o próprio Senhor Jesus. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Entendam isso. 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentis, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando a vossa boa obras, as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, todo o tempo ele está falando aqui que o nosso testemunho, o nosso andar aqui deve ser para isso, para glorificar a Deus. Então, nós devemos, para que os homens vejam e falem, realmente, esses são servos de Deus. Então, nosso testemunho, o nosso procedimento, como deve ser, se sujeitando às autoridades, se sujeitando ao governo, independente se o governo é ruim ou bom. A gente deve fazer a vontade de Deus. Eu não concordo? Então, se você realmente é um cristão mundano, está com a mente presa no mundo, não quer sofrer as aflições de Cristo. Então é isso que a palavra de Deus fala, pois devemos sofrer as aflições de Cristo. É ruim, eu quero passar por isso? Não quero. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus não queria ficar sem comunhão com Deus. E ele fala o quê? Pai, passa esse cara, se puder, passa esse cara de mim. Então ele não queria? Não queria ficar sem ter comunhão com Deus. Ele não queria estar encharcado dos nossos pecados, não queria. Mas ele fala, Pai, seja feita a tua vontade. E assim também eu falo, eu não quero passar pelas coisas que eu estou passando. Mas eu olho e falo, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu falo, Pai, seja feita a tua vontade. É ruim? Mas eu sou mais do que vencedor. Então, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu tenho que passar
por certas coisas, para dar um bom testemunho do nome do meu Senhor, aquele que morreu por mim. Amém. A minha vida já não é mais minha. A palavra de Deus mostra claramente que eu devo trazer o quê? A minha carne crucificada. Ou seja, eu devo tá ruim, tá doendo. Defunto não sente dor. Defunto não acha ruim. Meu homem, meu Adão morreu. Então eu tenho que trazer esse entendimento que eu não devo me importar. É ruim, é muito ruim. Eu não vou mentir, é ruim. Pedro fala bem claro aqui nesse mesmo em 1 Pedro, que ele fala que é necessário que sejamos constrangidos, que sejamos é necessário que sejamos contristados por várias provações. Então, temos que entender isso, que essas provações vão vir sobre nós. Então, para nos provar, porque a prova da nossa fé mais precioso do que o ouro que é provado pelo fogo, então redunde para a louvor e glória de Cristo. Sujeitai-vos a toda autoridade, novamente, sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. Então, tudo isso que a gente faz é por amor do Senhor. Quer ao rei como soberano. Então, quer ao rei como governador, como presidente, tanto faz, devemos nos sujeitar. Quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Então, todavia, isso é muito importante quando entendemos, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servo de Deus. Então aqui nós vemos todo o tempo que como livres, porém não tendo liberdade. Nós sabemos que uma vez que somos salvos, estamos livres. Estamos livres como? Do mesmo jeito que o navio só é livre no mar, na água. Do mesmo jeito que um avião ele só é livre no ar. Do mesmo jeito que um trem só é livre na linha férrea. Assim também um cristão ele só é livre em Cristo Jesus. Ou seja, não tem como eu querer ser livre de outra maneira. Eu querer ser livre no mundo, eu não vou estar sendo livre, eu vou estar me escravizando, eu vou estar cortando as asas do avião e falar, agora você está livre, avião. Eu pego um navio e arranco o casco dele e falo, agora você está livre, navio. Eu pego um trem, tiro o trilho e falo, agora você está livre, trilho, o trem. Então, a gente tem que entender que um cristão, ele só é livre quando ele está em Cristo. Somente assim. Então, como livre, mas não tendo liberdade, porque a minha liberdade é no Senhor. Eu sou livre, sim, no Senhor. Eu já cumpri toda a lei, mas eu devo andar no Senhor de maneira que eu não venha a desonrar o meu Senhor. Como eu devo andar? O meu Senhor andaria desse jeito? O meu Senhor faria dessa maneira? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. A palavra de Deus me chama a atenção para isso. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei.
E aqui no 18, ele já vem trazendo sobre servos, mas hoje em dia, servos, a gente sabe que nessa época aqui eram escravos, e em nenhum momento ele manda soltar os escravos, não. Em todo o tempo, hoje, sabemos que não temos escravo aqui, graças a Deus, mas se tivéssemos, teríamos que nos sujeitar aos nossos senhores. Muitos podem dizer, não, isso é absurdo. Não é absurdo, é a palavra de Deus. A gente vê a Filemão, né, que Paulo manda a carta para Filemão por Onésimo, ou seja, em nenhum momento ele fala assim, solta ele que agora ele é nosso irmão, agora ele é cristão e agora ele não vai ser mais escravo, não. Pelo contrário, leia para você entender. A gente é chamado na condição que nós estamos, e se podemos ser livre, não tomemos tempo. Ou seja, se ele podia ser livre, se o Senhor permite que ele seja livre, então não tome tempo, seja livre de estar servindo a um Senhor e se faça escravo de Deus, que a palavra fala isso, que se alguém está servo de alguém, livre está de servir a Deus, livre está de fazer seus compromissos para com Deus, mas a partir do momento que ele está livre, escravo, se faça escravo do Senhor. Então assim deve ser a vida do cristão, se fazer escravo do Senhor. Então nós temos esse intuito, só que isso é particular entre cada pessoa, não é que eu estou falando, você tem que fazer, é entre você e Deus. Traga no seu coração, pergunta ao seu próprio coração, ele morreu por mim e está pedindo para mim fazer só isso. E pode parecer grande para você, mas é só a sua carne rejeitando. Então traga no seu coração e faça a vontade de Deus, que é o que? Você viver de acordo com a sua vontade. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Então, a gente pode colocar nessa situação de servo, a gente pode botar de novo, voltar, continuar com as autoridades, aplicar para as autoridades. E a autoridade ruim, devemos atender também, devemos estar todo o tempo, fazendo a vontade de Deus, porque isto é agradável. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, lembra que eu falei lá em Romanos? Então, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Tá injusta a situação aqui no Brasil? Tá, eu não vou mentir não, mas devemos padecer o quê? Quietinhos, como o Senhor está pedindo, fazendo a vontade de Deus, dando glória a Deus. Não quer dizer, não, mas eu não aceito. Então é você que está indo contra a palavra de Deus. É um cristão que está falando, não, mas não existe mais nas coisas de Deus. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós demos um bom testemunho. E dar um bom testemunho é um cristão que anda de acordo com a palavra, não de acordo com o mundo. Um cristão não tem que vestir uma camisa verde, amarela ou vermelha, o que seja, e balançar a bandeira. Não, porque a nossa guerra é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é com joelhos. Vocês, assim, um cristão carnal, ele vê a briga mundana, ele não está vendo a briga espiritual que está acontecendo agora. E a palavra de Deus fala sobre isso, que a nossa briga é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso nós recebemos as armaduras lá que fala, né, em Efésios, o capacete, a espada, o capacete da fé. Isso nós temos que trazer para nosso dia a dia, para nossa vida. Realmente devemos andar alinhados com a vontade de Deus. Pois que agora agora essa, se quando cometeis pecados e sois por isso
esbofeteados, sofrei com paciência. Mas se, quando fazeis o bem e sois malditos, o sofreis com paciência. Isto é agradável a Deus. E aqui ele está falando que quando fazemos o mal e somos espancados, tomamos porrada dessa vida, soframos com paciência. Fizemos erro mesmo, temos que sofrer mesmo. Mas se fazemos o bem, isso é agradável a Deus, que padecemos. Nós temos vários exemplos. Nós temos exemplo de Tiago, de Estevão, que quando estava sendo apedrejados pelos seus algozes, ainda intercedeu do mesmo jeito que o Senhor Jesus fez. Que o Senhor Jesus fala: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E ele fala o quê? Senhor, não lhes imputa a eles mais este pecado, essa transgressão. Então, essa é a mente de um cristão, de alguém que está fazendo mal para a gente e todo tempo a gente está intercedendo por eles. Essa é a vontade de Deus. A gente vê claramente isso. Porque para isto fostes chamados. Eu não fui chamado para isso. Então, veja se realmente você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Então entenda, Cristo nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Então temos que passar por isso, temos. A palavra de Deus fala sobre isso. A gente viu a gente viu não, mas eu cheguei a comentar em 1 Pedro. Então vamos aqui no 22. E não cometendo pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então é esse o sentido que devemos trazer, o que que Pedro está falando aqui, que nós devemos entregar na mão de Deus, intercedendo pelos nossos algozes, intercedendo por esse governo, pedindo a Deus para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Mas se não viemos até uma vida quieta e sossegada, é porque é permissão de Deus e devemos dar glória mesmo assim. É doído, é sofrido, é ruim? É. Não vou mentir, é. Mas temos que entender que é a vontade de Deus, amém. Levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então aqui a gente consegue ver nitidamente que ele tudo isso fez por amor a nós, nos deixando exemplo que nós devemos fazer isso também. Agora, seguir as mesmas pisadas do Senhor Jesus. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, todo o tempo, nós agora estamos com o Senhor, devemos, fazer sua vontade, devemos seguir o seu caminho, seguir o que ele nos pede. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro, né? 4, que a gente vai ver aqui. Ora, pois já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também, armai-vos também vós destes mesmos pensamentos, porque aquele que padeceu na carne já
cessou do pecado, ou seja, já cessou do pecado. O que é o pecado? O pecado é a vontade própria, ou seja, eu querer ser igual a Deus, eu ter meus próprios pensamentos. A promessa que Satanás fez, né, lá no Éden foi: se comeres desse fruto, seres igual a Deus. É querer ter um pensamento, querer ter vontade própria. Vontade própria é pecado. Eu falar, não, mas eu não concordo com isso que está escrito na palavra, é eu querer ter vontade própria. Se eu não aceito o que a palavra de Deus diz, eu estar dizendo, isso não concordo. Eu estou falando que eu sou autônomo, que eu posso escolher o que eu quero fazer. E eu tenho que entender, eu estou morto para o pecado, ou seja, eu já cessei das minhas concupiscências, eu já cessei das minhas vontades. Todo tempo, esse defunto que eu carrego ainda, ele vai ficar vivendo, querendo dar palpite na minha vida, querendo dar reação, só que eu não devo dar ouvido. E como eu faço isso? Me enchendo da palavra de Deus, me enchendo das coisas de Deus, para que no tempo que ainda nos resta na carne, não continuemos a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Então, não estamos aqui para viver para as nossas vontades, mas para as vontades de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentis, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Então aqui ele está falando que andávamos em práticas terríveis e acham estranho não correrem com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Entendo. Aqui, essa parte que fala, muitos querem trazer que o Senhor Jesus foi ao inferno, fez isso, fez aquilo, pregou os mortos. Não, essa pregação aqui, a gente vai ver que ele está falando da pregação que foi feita nos tempos de Moisés, ou seja, Moisés que foi o pregoeiro da justiça. A gente entende que aquela arca ali é uma espécie de Cristo, ou seja, quem estivesse naquela arca ia se salvar, e assim do mesmo jeito, quem está em Cristo vai se salvar. Então temos que entender, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que de cada um recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale como entregador, oráculo de Deus. Se alguém ministre segundo a força de Deus,
concede para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então a gente vê aqui ele trazendo tudo que um cristão deve fazer, que ele não deve viver para ele. Ele é um dispenseiro do Senhor, que ele vive para o Senhor. Então, se ele faz alguma coisa, é para o Senhor, que ele seja dispenseiro, ele entenda essas coisas que o Senhor quer da vida dele. Muitas vezes, ele vai ter um trabalho de oração, e muitas vezes isso é secreto só entre ele e Deus, e dele estar intercedendo em oração pelos aqueles que estão pregando, que estão fazendo a obra do Evangelho, em oração por aqueles enfermos, e vai estar fazendo visitação a enfermos. Então temos que entender que cada um vai ter uma parte que o Senhor vai colocar o desejo no coração. Não é nenhum homem que vai chegar assim, olha só, você vai em tal lugar, faz tal coisa, você em tal lugar faz tal coisa. Não é assim, porque senão vira lei. Nós temos que entender que Deus coloca o desejo no coração de cada um como Ele quer. Então, Deus, a multiforme graça, então temos que entender que nem todos nós somos mãos, nem todos nós somos pés, nem todos nós somos corpo, nem todos nós somos boca, nem todos nós somos olho, nem todos nós somos orelha. Cada um vai ter a sua posição nas coisas de Deus. E realmente, cada um vai ter um exercício. Então, esse testemunho, a gente entende que ele é o que? Individual, conforme Deus chama cada um. E cada um vai ser de um jeito. Alguns vão demonstrar um serviço maior, visual praticamente, mas muitas das vezes, aquele que não demonstra serviço, às vezes vai estar fazendo um serviço muito maior. Então temos que entender isso e não se intrometer, mas temos sim que vigiar. O que eu estou chamando a atenção nossa, de todos nós, até de mim mesmo, é para nós podermos nos atentar se estamos ouvindo e seguindo a palavra de Deus, se estamos nos atentando, nos desviando das coisas erradas e procurando fazer a vontade de Deus. Isso é o começo de um bom testemunho. E no versículo 12, ele vai começar: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, somos bem-aventurados sobre o que passamos, o que quando aceitamos a aceitação da palavra de Deus na nossa vida, isso traz glória para o Senhor. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Então, todo o tempo que está falando aqui, mas se a gente passa por essas coisas, não se envergonhe, mas graças a Deus, então não devemos padecer como homicidas, como malfeitores, como ladrão, todas essas coisas, mas devemos padecer como quem faz a vontade de Deus. Mas se padece como cristãos, ou seja, se padecemos conforme a vontade de Deus, não se envergonhe, antes
glorifique a Deus nesse nome. Ou seja, até mesmo se chegar realmente a padecer na carne por esse nome, a gente sabe que no Brasil, graças a Deus, não há, sabe, não tem perseguição de morte, ou muitos países ainda têm, como os apóstolos passaram. A gente sabe que na África, que na Índia, em países muçulmanos, há muita perseguição aos cristãos. Então, é uma coisa triste, mas bem-aventurados eles são. A gente deve orar ao Senhor para dar escape para eles, para poder dar eles sustentação, para eles ter firmeza nas coisas que eles estão pregando, como eles estão falando, e sempre o Senhor dá a porta de escape para eles poderem fugir, para eles poderem ter paz, que o Senhor converta o coração daqueles que estão perseguindo eles. Porquanto, essa é a pregação que nós devemos trazer, essa é a oração que nós devemos fazer, para que aqueles que nos perseguem, que se convertam. Assim como Paulo perseguia a igreja, e do nada o Senhor converteu ele. E também, do mesmo jeito, para aqueles que nos perseguem, possam vir ser convertidos ao Senhor. E não pedir para matar eles, para exterminar, como muitos cristãos falam que vamos orar a Deus para sumir. Não, tem que orar para conversão. Nós temos exemplos na palavra de Deus, como o de Estevão, que eu já comentei, né? Na hora do seu apedrejamento, da sua morte, ele intercedendo por seus algozes. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Então a gente sabe que o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus é passar pelo aquele tribunal trono branco. E aqui a gente tem que entender que o julgamento de Deus já começa pela casa de Deus, ao qual nós sabemos que nós, se andarmos errado, Deus açoita, corrige a todo o que ama, mas jogar fora, perder a salvação, não. Mas a gente vai entender muito claramente isso, que a palavra fala que por isso já haviam muitos enfermos, fracos, enfermos, e muitos que já dormiam. Ou seja, não estou falando de alguém que fala assim, eu estou salvo, então vou fazer que está tudo ok. Não, não mesmo. Essa pessoa nunca teve a salvação. Agora, uma pessoa que sabe da salvação que tem e deixou se levar pelo calor do momento, pela sua carne, e acabou cometendo um pecado tal, e morreu nesse ato desse pecado, ela não vai perder a salvação, mas ela, por causa do seu pecado, que foi o chamado pecado para a morte, ela acabou padecendo, e ela vai padecer com vergonha. Eu dou um exemplo, claro, que eu sou um desses que quase padeci em vergonha, mas dou graças a Deus que Ele permitiu que eu continuasse dando um testemunho para o seu nome. Esse o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? O justo dificilmente se salva. Entenda uma coisa, o justo, ele se salva dificilmente. Por quê? Porque ele não faz nada. Quem salva ele é o próprio Senhor. Porque sabemos que justo, a única maneira de uma pessoa ser justo é porque ele creu. E se ele creu, é porque ele teve fé. E se ele tem fé, a fé não veio dele. A fé é dom de Deus. Então, a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Sabemos que a salvação é uma obra divina, não vem do homem. Então, quando realmente sabemos que cremos, é porque o Senhor nos injetou vida para irmos até o Senhor Jesus, e quando vamos até o Senhor Jesus, sabemos que de maneira nenhuma Ele irá nos lançar fora. Então, uma pessoa que realmente é nascida de novo, que realmente creu, que realmente está salva, ela não vai querer andar em pecados, mas todo o tempo ela pode sim tropeçar, mas é o que a palavra fala, cai o justo vezes, e o Senhor levantará, porque é justo, ele foi justificado. Então, se alguém cair em pecado,
ele vai ser levantado. E até a gente vê em 1 Coríntios 3, que fala que somos templos do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Ou seja, Deus destruirá o quê? O templo, que não está servindo para o Espírito Santo, então destrói ele. Mas nunca está falando de tirar a salvação. A gente vê de novamente falando em 1 Coríntios 5, que fala que tinha um rapaz que estava em pecado e foi entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Que o apóstolo Paulo fala para tirar ele da comunhão e deixa ele por conta do mundo. Então, esses são os pecados para a morte, igualmente Himeneu e Fileto, que estavam fazendo pecado eclesiástico, estavam trazendo má doutrina, falando que a ressurreição já era feita, já era passada. Então, todo o tempo a gente vê que Paulo entregou eles também a Satanás para aprender a não blasfemarem. Se eles realmente creram, estão salvos. Se realmente só professavam, estavam só ali, era um joio que estavam pervertendo aquela assembleia, perderam tudo, porque nunca tiveram salvação. Então temos que entender essas coisas categoricamente. Um cristão, ele não vai querer andar em pecado porque ele tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, ponto. Mas ele tem a natureza da carne. Então a gente não deve andar com a inclinação dos nossos corpos para a carne, porque devemos inclinar andar pelo Espírito, como a palavra de Deus fala, porque se andarmos pelo Espírito, viveremos. Se andarmos pela carne, morreremos, porque as obras da carne são morte, e as obras do Espírito são vida e paz com Deus. Então temos que entender muito bem isso. Para terminar aqui é o 19. Portanto, os que sofrem, novamente, portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Ponto. É isso que temos que entender, que temos que viver dessa mesma maneira, confiando no Senhor, confiando nas nossas almas ao Senhor. Ou seja, pode estar parecendo que está estranho, como a gente viu lá no começo, no versículo 12. Irmãos, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Então, não há nada estranho. Não há nada estranho, nada. Está tudo correndo bem, tudo está perfeito. E a gente tem que entender isso, que tudo são a vontade de Deus nas nossas vidas, tá bom? Leiam Tiago, que fala que é grande gozo o passardes por várias provações, que é Tiago 1. Leia Romanos 5, que fala que justificado pela fé temos paz com Deus, mas não somente isso, temos paz nas provações. Então, todo tempo, a palavra de Deus nos mostra, em 1 Pedro, aqui no capítulo 1, no versículo 3, ele vem falando sobre essa salvação inacessível, que não se pode murchar, e no versículo 6 ele entra falando que importa que agora, por um pouco de tempo, qual pouco de tempo? O pouco de tempo que nos resta nessa vida, sejamos contristados com várias provações. Então sabemos que a provação na vida de um cristão não é estranha. As tentações são coisas que vêm de nós, das nossas concupiscências, o desejo de ganhar mais, o desejo de ter um carro melhor, o desejo de cobiçar a mulher, disso, aquilo, outro, querer alguma coisa a mais, qualquer coisa que saia do nosso coração,
a gente sabe que é a nossa concupiscência, é a nossa vontade, é por isso que somos tentados primeiramente por nós mesmos, e aí Satanás, ele vendo essa brecha, ele investe, e se a gente ceder, acontece a gente conceber o pecado, a gente dá ao filho a luz a esse pecado, e quando isso acontece, acontece que correção, que a palavra de Deus fala que somos corrigidos, porque não há filho que não esteja debaixo de correção. Entenda isso. Leia Hebreus. Hebreus é muito bom falar sobre isso. Hebreus 12 está falando sobre correção. Então, se alguém está andando errado e está sem correção, é porque não é filho, e sim bastardo. Isso é o que a palavra fala, e a gente tem que ficar ligado nisso. Se eu falar que eu sou salvo pela graça e eu posso andar de qualquer maneira porque eu sou salvo e não acontece nada comigo, aí eu faço a pergunta: será que eu sou filho? Porque a palavra fala bem claro, porque não há filho que não esteja debaixo de correção, porque todos nós erramos, todos nós vamos estar sendo açoitados, corrigidos por amor, porque a correção que o Senhor nos ama é amor. A gente vê que a gente pode sofrer correção tanto pela parte moral, tanto pela parte eclesiástica, ou tanto pelas nossas vontades de não fazer a vontade de Deus e estar inclinando para a carne e não andando no Espírito. Eu espero que tenha sido instrutivo esse vídeo, né? Para poder dar mais compreensão para a gente que devemos ler a palavra de Deus. Entenda, oração e leitura. Esse é um telefone que Deus nos deu. O telefone, a gente tem o joelho para poder discar, e o fone, onde a gente fala, é a oração. E o Senhor nos responde através da sua palavra. Então, esse é o nosso telefone que nós devemos praticar, e para o sinal ficar melhor, muitas vezes, temos que nos despir das nossas desejos, das nossas vontades, porque às vezes a nossa vontade, os nossos desejos, eles atrapalham um pouquinho o sinal. Não é que o Senhor não consiga falar com a gente, é muitas vezes a gente que não consegue ouvir, por causa das nossas vontades, vão atrapalhando, dando interferência nessa ligação. Nossa carne, ela não vai querer ouvir o Senhor. Ele, não, isso que ele está falando assim não é para tu, não é bem assim, não. Então, temos que estar antenados nas coisas do Senhor. Eu espero que isso tenha sido útil, e fiquem com Deus. Amém.